Olá, olá, muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos fazendo um plano de leitura anual, onde nós iremos ler a Bíblia em um ano e gostaria de pedir o seu apoio através da inscrição no canal e também curtindo, para que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra do Senhor através do seu auxílio, engajando o nosso vídeo, beleza? Então, vamos já partir para o plano de leitura. Vamos estar lendo o capítulo 20 até o capítulo 23 de Gênesis. Abraão partiu dali e foi para a terra de Neguebe. Habitou entre Cádiz e Sur, morou em Gerar. Abraão dizia que Sara, a mulher dele, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos à noite e lhe disse: você vai ser castigado com morte por causa da mulher que tomou, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não havia se aproximado de Sara, e por isso lhe disse: Senhor, matarás uma nação inocente? Não foi ele mesmo que disse: é minha irmã? E ela também disse: ele é meu irmão? Com sinceridade de coração, na minha inocência, foi o que eu fiz isso. Deus respondeu-lhe em sonho: bem sei que com sinceridade de coração você fez isso. Por isso, impedi que você pecasse contra mim e não permiti que você tocasse nela. Agora, devolva a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por você, e você viverá. Mas, se não a devolver, saiba que você certamente morrerá, você e tudo quanto é seu. Abimeleque levantou-se de madrugada, chamou todos os seus servos e contou-lhe todas essas coisas. Os homens ficaram com muito medo. Então, Abimeleque chamou Abraão e lhe disse: o que é isso que você fez conosco? Em que foi que pequei contra você? Por que trouxesse tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? O que você fez é coisa que não se deve fazer. E Abimeleque perguntou a Abraão: o que levou você a fazer uma coisa dessas? Abraão respondeu: é que eu pensei que certamente não há temor de Deus neste lugar. Eles me matarão por causa da minha mulher. Por outro lado, ela é de fato a minha irmã por parte de pai, embora não por parte de mãe, veio a ser a minha mulher. Quando Deus me fez sair da casa de meu pai para andar errante por aí, eu disse a ela: este é o favor que você me fará em todo lugar. Para onde formos, você dirá que eu sou o seu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas, bois, servos e servas, e Deus os deu a Abraão. Ele devolveu Sara, sua mulher. Abimeleque disse: a minha terra está diante de você. More onde melhor parecer. E Sara lhe disse: dê 1000 moedas de pratas ao seu irmão, como compensação por tudo que aconteceu com você, e diante de todos você está justificado. Abraão intercedeu junto a Deus, e ele curou Abimeleque, a mulher e as servas dele, de modo que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéril todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. O Senhor visitou Sara, como tinha dito, cumpriu o que lhe havia prometido. Sara ficou grávida, deu à luz a um filho. Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus havia lhe falado, ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe deu à luz. Abraão deu-lhe o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque, quando ele ainda tinha 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho, e Sara disse: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara ainda amamentaria um filho? Pois a sua velhice deu-lhe um filho. Isaque cresceu e foi desmamado. E nesse dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Sara viu que o filho de Agar, egípcia, teve com Abraão, e estava zombando de Isaque. Então Sara disse a Abraão: mande embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro como meu filho Isaque. Abraão ficou muito incomodado com isso por causa do seu filho. Mas Deus disse a Abraão: não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo quanto Sara disser, porque por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Mas também do filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é seu descendente.
Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou o pão, um odre de água, pôs tudo sobre as costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água, o que havia deixado no odre, Agar colocou o menino debaixo de uns arbustos e, afastando-se, foi sentar em frente à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei o menino morrer. E sentando-se em frente dele, levantou-se a voz em choro. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e do céu o anjo do Senhor chamou Agar e lhe disse: o que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino, aí onde ele está. Põe-se em pé, levante-se o menino e segure pela mão, porque eu lhe farei dele um grande povo. Então Deus abriu-lhe os olhos, e ela viu um poço de água. E indo até o poço, encheu outro de água e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino que cresceu, morou no deserto e se tornou um flecheiro. Ele morava no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Por esse tempo, Abimeleque e Ficol, comandante dos seus exércitos, disseram a Abraão: Deus está com você em tudo com o que você faz. Portanto, aqui neste lugar, jure por Deus que você não enganará a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, e que tratará a mim e a terra que você tem morado com a mesma bondade que eu tratei você. Abraão respondeu: eu juro. Mas Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos dele haviam tomado à força. Abimeleque disse: não sei quem fez isso. Além do mais, você nunca me falou nada que eu não tenha ouvido a respeito, a não ser hoje. Então Abraão pegou ovelhas e bois e deu a Abimeleque, e os dois fizeram uma aliança. Abraão pôs-se à parte de 7 cordeiros de rebanho. Abimeleque perguntou a Abraão: o que significam as 7 cordeiras que você pôs à parte? Abraão respondeu: você receberá das minhas mãos as 7 cordeiras para que me sirvam de testemunho que eu cavei este poço. Por isso aquele lugar foi chamado de Berseba, porque ali os dois fizeram um juramento. Assim, fizeram aliança em Berseba, e depois Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, voltaram para a casa das serras dos filisteus. Abraão plantou uma tamangueira em Berseba e ali invocou o nome do Senhor, o Deus eterno. E por muito tempo Abraão morou na terra dos filisteus. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova. Ele disse a Abraão, ele lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue o seu filho único, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça um holocausto sobre os montes que eu lhe hei de mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Achou a lenha para o holocausto e foi para o lugar onde Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Deus ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. Depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque, que rompeu o silêncio, e disse a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E, estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do céu chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então ele lhe disse: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, porque agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome: o Senhor proverá. Daí
dizer-se até hoje: no monte do Senhor se proverá. Então, do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: porque você fez isso e não me negou seu filho, o seu único filho, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei sua descendência, como as de estrelas do céu, como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse de cidades dos seus inimigos. Sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Então Abraão voltou para onde estavam seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Passadas essas coisas, foram dizer a Abraão que Milca também tinha dado à luz a filhos em Naor, irmão de Abraão. Uz, primogênito, Bus, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Quesed, Razo, Pildas, Gidlaf e Betuel. Betuel gerou Rebeca. Milca deu a esses 8 filhos a Naor, irmão de Abraão. A concubina de Naor, cujo nome era Reumá, deu-lhe também luz a filhos, Teba, Gaã, Taás e Maaca. Sara viveu 120 anos. Morreu em Quirat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. Abraão veio lamentar Sara e chorar por ela. Depois, Abraão levantou-se depressa da presença da falecida e falou aos filhos de Éter: sou estrangeiro e morador entre vocês. Deixe-me adquirir uma sepultura na terra de vocês, para que eu possa sepultar a minha falecida mulher. Os filhos de Éter responderam a Abraão, dizendo: escute, o Senhor é um príncipe de Deus em nosso meio. Sepulte a falecida em uma das nossas melhores sepulturas. Nenhum de nós recusará ceder sua própria sepultura, para que você sepulte sua falecida. Então Abraão levantou-se, inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, e lhes falou, dizendo: se é de agrado de vocês que eu sepulte minha falecida, escutem-me e intercedam por mim, junto a Efron, o filho de Zoar, para que me ceda a caverna de Macpela, que pertence a ele, que fica ao extremo do seu campo, que ele entregue a mim pelo devido preço, para que eu tenha uma sepultura entre vocês. Ora, Efron, o heteu, estava sentado no meio dos filhos de Et. Ele respondeu a Abraão de maneira que pudesse ser ouvido pelos filhos de Et, a saber por todos que entravam pelo portão da cidade. De modo nenhum, meu senhor. Escute, eu lhe dou o campo e também a caverna que nela está. Na presença dos filhos do meu povo eu lhe dou isso, sepulte sua falecida. Então Abraão inclinou-se diante do povo da terra e lhe falou a Efron, na presença do povo da terra, dizendo: mas, se você concorda, escute, pagarei o preço do campo, aceite-o de mim, e sepultarei ali a minha falecida. Efron respondeu: meu senhor, escute, um terreno de que vale 400 barras de prata, que é isso entre mim e você? Sepultei ali a sua falecida. Abraão ouviu Efron dizer isso, pesou-lhe a prata que e lhe tinha falado na presença dos filhos de Et, a saber 4,5 kg de prata, segundo o peso usado entre os mercadores. Assim, o campo de Efron estava em Macpela, em frente de Manré, o campo, a caverna, todo o arvoredo que nele havia, e todo o terreno ao redor, passaram a ser propriedade de Abraão, na presença dos filhos de Et, a saber, que todos que entravam pelo portão da cidade. Depois, Abraão sepultou Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, em frente a Moré, que é Hebron, na terra de Canaã. E assim, pelos filhos de Et, se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nele estava, como propriedade para servir de sepultura. Então concluímos aqui mais um dia de leitura. Sou muito grato por você ter nos acompanhado, estar conosco nessa saga, e em breve a gente vai estar terminando a nossa leitura anual. Em um ano estaremos lendo a Bíblia toda. Então gostaria de pedir aí a sua ajuda, curtindo, compartilhando esse material, esse conteúdo que a gente está gerando, e também se inscrevendo para que você possa nos acompanhar assiduamente aí durante o decorrer desses dias. Então, mais uma vez, muito obrigado. Até o próximo dia, a próxima leitura, que será amanhã, e nos vemos em breve. Tchau, tchau. Fique com Deus.